parte do cérebro responsável pelo equilíbrio e como a aromaterapia pode influenciar nesse processo. Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, aqui do canal Aroma com Terapia. Eu sou Camila Castelã, a aromaterapeuta profissional, especialista em sistema nervoso, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Falar em equilíbrio quer dizer que várias estruturas do corpo ou do cérebro estão funcionando de maneira sincronizada para que o seu corpo se mantenha num processo de equilíbrio, certo? Estruturas essas que estão relacionadas com a visão, com a audição, com o olfato e com os sistemas perceptivos do ambiente e que se conectam, então, a uma região do cérebro chamada de cerebelo. Esse, por sua vez, faz uma conexão com fibras musculares, articulações e tendão, controlando, então, movimentos. Além disso, podemos também dizer que o cerebelo ele está em comunicação direta com os centros motores, né? E faz ajuste nesses sistemas motores através dessa comunicação com os centros motores no sistema nervoso central, através de fibras nervosas, como, por exemplo, o tronco cerebral, né? E também outras regiões que modulam movimentos. Então, a integração entre esses sinais recebidos do meio externo com o sistema nervoso central faz com que ocorra uma manutenção do equilíbrio corporal. Vou trazer um exemplo aqui para ficar bem fácil para que você entenda. Quando tem uma pessoa que usa óculos, ou seja, ela tem um problema de visão, ela faz uso de um óculos e de repente ela vai no médico lá, no oftalmologista, e esse médico troca o óculos e ela muda então esse óculos. A primeira vez que coloca esse óculos, às vezes demora um tempo para que a visão se ajuste, né, a esse novo formato de olhar, e essa pessoa sente o quê? Náusea, tontura, às vezes fica até ali com perda de equilíbrio. Por quê? Porque a visão, que é um dos aspectos que estão relacionados com essa manutenção do equilíbrio, está prejudicada. Então, mostrando que existe sim uma conexão entre o mundo externo, né, o que essa pessoa enxerga e o que o cérebro dela está interpretando, com a manutenção do equilíbrio corporal. A hiperatividade, por exemplo, que é uma característica vista em algumas patologias, pode aí estar relacionado com a diminuição do tamanho do cerebelo e, com isso, uma dificuldade ou uma redução no tempo de resposta a essas atividades motoras e a coordenação dessas atividades motora no córtex e no tronco cerebral, que são aí os centros de controle. Dito isso, podemos observar também que esse cerebelo, ele também está envolvido com questões relacionadas à memória verbal e à linguagem. E sabe por quê? Porque essa conexão do cerebelo com outras áreas cerebrais também faz conexão com uma região importantíssima que está interligada com comportamento, que é o córtex pré-frontal. Então, uma alteração no equilíbrio gera também problemas na realização de funções executivas, que exigem muitas vezes um controle motor adequado para a realização de alguma atividade fina, como, por exemplo, o escrever, o planejar, o colocar em ação as atividades. E isso está relacionado com uma manutenção de um equilíbrio motor que pode ser perdido por esse processo da hiperatividade, que afeta, então, não só o centro de equilíbrio, que é o cerebelo, mas também outras áreas cerebrais, como o córtex pré-frontal, que estão envolvidas nesse controle e manutenção
do comportamento, da linguagem verbal, da memória visual e da memória verbal, e estão correlacionadas para a manutenção desse aspecto comportamental relacionado com a atividade. Então, quando falamos em uma hiperatividade, podemos dizer que existe aí uma dificuldade entre o pensar, o fazer e o agir, né? Então, uma dificuldade para interpretar essas informações e colocar essas informações em prática. E é aqui que eu posso utilizar a aromaterapia de maneira positiva para controlar esse aspecto caótico que está aí acontecendo. Então, quando olhamos por esse aspecto, podemos utilizar, por exemplo, óleos essenciais que interfiram no processo de impulsividade, que é aquele processo de sair fazendo as coisas muitas vezes sem pensar, atropelando o que está no meio, deixando cair coisa no meio do caminho. Este processo de impulsividade pode ser modulado por uso de óleos essenciais que estimulem o córtex pré-frontal. Eu estimulando o córtex pré-frontal, eu mando, então, informações para o cerebelo, o que modula o quê? A minha atividade motora. Então, óleos essenciais, como, por exemplo, o limoneno, que traz aí aspectos positivos para o córtex, aumentando a ação da acetilcolina nesse córtex, pode também modular, por outro lado, a liberação ou a a manutenção, né, de um neurotransmissor bem importante, que é o neurotransmissor do tipo GABA, que diminui essa hiperatividade cerebral, melhorando, então, essa resposta frente ao impulso, né? Quando falamos em modular esse neurotransmissor chamado de GABA, modular o receptor GABAérgico, é importante pensarmos que existem também óleos essenciais que estimulam um sítio dentro desse receptor, chamado de sítio benzodiazepínico. Esse sítio benzodiazepínico, ele potencializa a ação de GABA no sistema nervoso central. Então, se eu vou usar um óleo rico em limoneno, que vai aí já aumentar a disponibilidade de GABA no sistema nervoso central, eu posso usar um óleo essencial que estimule um sítio benzodiazepínico para melhorar a ação desse neurotransmissor, trazendo, então, uma redução da excitabilidade cerebral. Quem é essa molécula, né? Ou quais óleos essenciais eu posso encontrar? Então, aqui, uma molécula bastante conhecida dentro da aromaterapia que modula esse sítio benzodiazepínico é o geraniol, encontrado aí, por exemplo, em óleos essenciais, como o de gerânio ou o de palma rosa. E ele pode ser muito bonito, utilizado em conjunto com óleo rico em limoneno. Além disso, também podemos potencializar aí a ação da noradrenalina, né, trazendo uma atividade, mais uma modulação dessa atividade de maneira correta. Podemos também utilizar óleos essenciais que modulem receptores de glutamato, porque glutamato em excesso gera aí uma hiperatividade muscular, levando um processo aumentado ainda de impulsividade. E também podemos modular dopamina, certo? Então, todas essas funções podem ser moduladas com diferentes óleos essenciais. E para saber qual óleo usar, ou qual conjunto de óleos usar, qual combinação, qual sinergia é mais adequada, eu preciso entender qual é a raiz dessa hiperatividade que está sendo causada, ou se é um estímulo do ambiente estressor, se eu tenho algum desequilíbrio em algum sistema de propriocepção, se essa pessoa tem algum transtorno que está causando aí um problema de hiperatividade, e assim atuar de maneira positiva, usando seus conhecimentos adequadamente para que eu tenha uma melhoria nesse aspecto do equilíbrio corporal, modulando então outros aspectos, como a impulsividade relacionado à hiperatividade, que é certamente um descontrole do equilíbrio. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E claro,
escreve aqui para mim. Eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar um pouco mais com você. Um grande beijo. A gente se vê muito em breve em um próximo vídeo.